Oi, gente, tudo bem? Sou o Juan Baruch, eu sou ator, dramaturgo, diretor teatral e também professor. Hoje a gente vai ter uma oficina gratuita de interpretação teatral, um projeto que foi contemplado pelo edital Cultura Presente nas Redes, um estímulo para a produção artística durante o período de isolamento. A aula que vocês vão assistir hoje é uma aula editada. Ela aconteceu nos dias 27 e 31 de agosto, através da plataforma Zoom. O curso foi divulgado através das redes sociais e mais de 50 pessoas participaram dele com a transmissão ao vivo. Tinham inscritos de vários lugares do Brasil, inclusive de fora dele, lá de Portugal. Então o que vocês vão assistir é uma mescla do que aconteceu naquele dia e de orientações para que vocês possam fazer as coisas em casa também. E aí vai ser bacana, que vocês vão poder observar como os seus colegas de turma entenderam a atividade que eu estava propondo. Então antes de começar, vamos nos conhecer? Eu vou mostrar para vocês alguns alunos que participaram da aula na plataforma do Zoom. Tudo bem, Tamires? Tudo bem? Eu me chamo Tamires, né? Já foi até dito meu nome. Eu sou de Belém do Pará. Eu me chamo Rebeca Venal. Sou do Rio de Janeiro. Meu nome é Aline Ferreira. Sou Beatriz Lopes, tenho 18 anos. Oi, pessoal, tenho 24 anos. E eu sou gaúcha. Me chamo Kaique, sou de Belém do Pará. Meu nome é Helena Costa. Meu nome é Flávia Archer, eu tenho 20 anos. Eu sou a Gláucia Archer. Não é coincidência, eu sou a mãe da Flávia Archer. Guilherme, 18 anos. Sou Heron Castro, sou de Minas. Meu nome é Hudson, eu sou de Minas Gerais. E meu nome é Lídia, também sou de Minas. E meu nome é Jonathan Félix, sou de Belco Roxo. Juliana Souza, eu tenho 20 anos. Eu fiquei sabendo pelo Instagram. Tenho 19 anos. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte. Sou aqui de Macapá, no Amapá. Então, meu nome é Maria Esther, tenho 18 anos, falo do norte de Minas. Falo do Rio. Meu nome é Michel Teodoro, eu sou de Campinas. Sou Miguel, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 18 anos. Sou do Rio de Janeiro também, da Baixada Fluminense. Minha intenção é porque eu quero ser atriz. Quanto mais informações e técnicas, palavras técnicas para aprender, para mim é melhor. Bom, meu nome é Paula Palheiros, eu tenho 17 anos. Oi, eu sou Rafael, tenho 20 anos, eu sou da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu me chamo Hiromi Cavalcante, eu tenho 26 anos de idade, estou aqui da cidade de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte. Meu nome é Juana, eu falo de Goiânia, Goiás. Oi, gente, eu sou a Beatriz Amorim, mas eu estou em Portugal. Eu sou de Curitiba, mas atualmente moro em Penha, Santa Catarina. Sou a Bruna, eu tenho 20 anos, eu moro aqui no Rio. Eu sou do interior de São Paulo. Vim para estudar teatro ano passado. Oi, gente, meu nome é Yailin, eu tenho 16 anos. Acabou, todo mundo se apresentou agora, não é? Tá vendo só a diversidade da nossa turma? Todos os alunos receberam por e-mail algumas orientações em relação à aula. Entre essas orientações estavam alguns aquecimentos corpovocais, que são muito importantes para a gente poder trabalhar, principalmente com a voz. Então fica de olho no aquecimento que eu estou propondo para vocês. Esse vídeo vai apresentar de forma prática o roteiro que eu preparei de aquecimento corpo-vocal, que pode ser usado desde o momento em que você acorda no seu cotidiano, para você já preparar sua voz para o trabalho ou para aquela apresentação que você vai fazer, ou até mesmo para atores que estão querendo se preparar aí para fazer a apresentação de um espetáculo ou uma cena. Lembrando que o aquecimento precisa ser feito sempre de uma forma muito tranquila, leve, suave, porque é um aquecimento. Guarda a potência para fazer a sua cena ou aquela apresentação importante. Bacana também sempre manter uma água do ladinho guardada para você poder ficar se hidratando durante o aquecimento. Bom, a gente vai começar o nosso aquecimento com o humming. O humming ele é uma espécie de exercício meio que universal para o aquecimento da voz. Ele vai trabalhar a vibração de toda a musculatura que envolve o trato vocal, ajudando a fortalecer as pregas vocais e melhorando também a sua percepção em relação às caixas de ressonância. Você também vai conseguir ter uma noção um pouco melhor de como você pode colocar a sua voz e de como essa colocação também muda de acordo com o posicionamento da laringe. Eu vou apresentar para vocês as 3 variações de humming que eu coloquei no roteiro. A primeira é a básica. Você vai ter que imaginar não a vogal U, mas sim o fonema ou que é o M ou M. Ou Então você pode fazer isso como se fosse o número 1, sabe? Então você inspira.
e deixa o som morrer, ok? Você pode fazer esse com a boca fechada, ou então pode fazer com a boca semi-aberta. Então você vai fazer Você vai perceber que o som ele vai ficando um pouquinho mais nasal do que quando você faz ele com a boca fechada. Além disso, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela envolve a ideia de que você precisa de todo o engajamento corporal para poder emitir um som. Então, o que eu entendo como voz é, na verdade, essa junção entre corpo e voz, tanto que eu chamo de corpo-voz. E aí, para os meus alunos, por exemplo, eu proponho a atividade do humming com uma movimentação corporal, para que a gente também aqueça a nossa parte física, né? Afinal de contas, ela é muito importante para essa emissão sonora. E aí, o que eu faço? Peço que eles imaginem como se fosse uma espécie de bolinha, como se a vibração fosse uma bolinha que está percorrendo todo o meu corpo. E aí eu começo a desenrolar o meu corpo enquanto eu faço o humming. Outra variação do humming é o humming mais a vogal. Então você vai começar com o fonema M, mas vai finalizar ele com uma vogal. E deixa a vogal morrer. O ideal é que você não faça A ideia é que não faça com essa bocona aberta, não. Já que a gente está começando o aquecimento, faz as vogais como se a sua boca fosse fazer um O. Agora a gente vai para a terceira variação. Ela vai trabalhar o humming mais sons nasais. Então a gente vai fazer, ainda com essa ideia de boca de O, vai sentir esse som reverberando no seu corpo inteiro. Então você pode fazer com esse som nasal sem puxar lá atrás. Não é isso. É outra coisa que a gente pode fazer também é a variação de tons, né? A gente pode fazer ou seja, eu vou de um som de um pouco mais grave, vou para um pouco mais agudo, então eu vou trabalhando um pouquinho mais o posicionamento da minha laringe. A segunda parte do nosso aquecimento vai trabalhar a técnica dos sons vibrantes. Essa técnica ela é um exercício para trabalhar a resistência das pregas vocais e também o aquecimento de toda a região da boca e dos lábios. Então, a gente vai trabalhar a seguinte sequência de vibração de lábios e de língua. Deixa o som morrer. A gente pode fazer o trrr também com uma pequena variação entre os sons graves e sons agudos. Se você não consegue entender muito bem o que é grave e agudo, imagina o seu som fazendo todo um caminho, tá? Ele vai sair da minha boca e vai fazer como se ele estivesse enrolando. A variação desse som vibrando pode ser feita também com os lábios. Eu, por exemplo, tenho dificuldade. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer sem apoio. Você pode colocar aqui, ó, os dedinhos aqui para apertar a bochecha e fazer. Quem consegue fazer sem, maravilhoso. Uma coisa muito importante é não fazer, por exemplo, como se você estivesse com um sorriso, para não tensionar essa região do trato vocal. Bom, agora no nosso terceiro momento, a gente vai fazer a mastigação selvagem. O nome já ajuda a gente a entender o que é esse aquecimento. Ele é uma mastigação, só que a gente vai fazer ela de uma forma um pouco mais exagerada. Esse exercício ajuda no relaxamento e no fortalecimento muscular da articulação, ou seja, ele vai deixar o caminho aberto para que a voz possa passar com toda tranquilidade. Existem 3 variações da mastigação selvagem. A primeira é a mais simples. A gente vai simular uma mastigação, sem abrir a boca e com a língua percorrendo todo o interior da nossa boca. Então a gente vai fazer assim, ó. Reparem que eu faço isso de uma forma bem exagerada.
A minha língua passa por toda a boca, passa na frente dos dentes, ela passa no céu da boca, tenta passar aqui abaixo, ok? E eu vou tentar não fazer som nesse momento, né? Vão sair alguns ruidinhos, mas a ideia é a gente não produzir conscientemente esses sons. Acabou esse primeiro momento, vai fazer o quê? Para. E engole saliva para então fazer a próxima sequência. Acabamos esse segundo momento com esses sons, aí a gente vai fazer o quê? Parou, engole saliva para poder partir para o terceiro momento. A terceira variação da mastigação selvagem, ela vai tentar reproduzir o som de algumas vogais. E agora a gente vai poder fazer com a boca aberta. Imagina como se você fosse um homem das cavernas que está ali comendo o seu frango, sabe? Fazer Aproveita para explorar bastante a língua, fazendo com que ela saia e entre da sua boca, que aí você consegue melhorar também essa musculatura. 20 segundos desse momento, parou, engole saliva, e então a gente parte para a próxima etapa do aquecimento. O nosso próximo passo, que é o último do nosso roteiro de aquecimento, é o famoso se fuxipar, mundialmente conhecido por conta do filme da Xuxa, Lua de Cristal, mas também é muito conhecido e utilizado pelos profissionais de voz. O se fuxipar pode ser usado para trabalhar várias possibilidades no aquecimento vocal. Aqui a gente vai usar o se fuxipar para trabalhar o fortalecimento do apoio respiratório. Bom, para fazer esse exercício, você vai ter que imaginar como se você fosse uma espécie de bombinha de ar de bicicleta, sabe? Porque você vai precisar produzir esses sons áfonos. O som vai sair principalmente por conta do trabalho da passagem de ar e do apoio respiratório. Então a gente vai fazer Bem, eu espero que esse vídeo ajude a ilustrar o roteiro que foi preparado e que vocês consigam ter sucesso aí na utilização do corpo-voz de vocês. Tchau. Bom, agora que está todo mundo aquecido, vamos começar os trabalhos. As atividades que eu vou propor aqui são atividades numa tentativa de ser um pouco mais democrático. Afinal de contas, eu não sei quanto de espaço você tem na sua casa. Então a gente vai trabalhar a construção, a criação de um personagem a partir de dois conceitos. Primeiro, o conceito do Augusto Boal, sobre vontade e contra-vontade. E depois, a gente vai falar sobre o corpo da voz. A gente vai colocar em prática essas ideias a partir de alguns textos que eu vou apresentar aqui para vocês e que foram enviados por e-mail para os alunos lá da plataforma do Zoom. Bom, então vamos começar o trabalho falando um pouquinho sobre o conceito de vontade e contra-vontade desenvolvido pelo Augusto Boal. O Boal escreveu um texto muito bacana chamado Estrutura Dialética da Interpretação. Um nome meio rebuscado, mas que trata de uma coisa bem simples, a busca da verdade na hora em que você está encenando. Essa estrutura é um dos elementos principais das práticas do teatro de arena, lá em São Paulo. O conceito fundamental dessa estrutura dialética da interpretação parte do princípio de que o mais importante para o ator na hora da criação do personagem não é o ser, mas o querer. Em vez de você se perguntar quem é o meu personagem, você deve se perguntar o que ele quer. Esse princípio é a vontade. O que o meu personagem quer? Porém, dentro dessa estrutura, o Boal leva em consideração que ninguém tem só uma vontade, que ninguém vive plenamente só com um sentimento. As pessoas estão sempre em conflito, e no teatro isso é muito importante. E é aí que surge a contra-vontade. O Boal aponta, com exemplos práticos, inclusive, como a gente pode falar um texto entendendo que, por mais que as palavras queiram dizer uma coisa, talvez o personagem tenha muito mais coisa por trás. Ele usa como exemplo o ser ou não ser, do Hamlet. Para o Boal, todo o texto está carregado de um conflito entre viver e morrer. Ou seja, a vontade de viver e a contra-vontade de acabar com aquilo tudo de uma vez através da morte. Então, nas atividades que a gente vai praticar aqui, a gente vai tentar encontrar os conflitos, a vontade e contra-vontade dos personagens. Eu apresentei para os alunos alguns trechos de textos nacionais para que a gente pudesse fazer as atividades. O texto que eu mandei para vocês, eu mandei esses 4 textos que são de um esquete e 3 de um espetáculo. Eu fiz a descrição
dos personagens para que vocês entendam em que contexto eles estão falando aquele texto. E aí eu queria que vocês tentassem olhar para esse texto, tentando identificar qual é o conflito desses personagens. Quais são os conflitos? Qual é a vontade e a contra-vontade desses personagens? Por que ele está falando aquilo e o que não está escrito, mas que você pode inferir? O que ele não diz claramente, mas que você pode inferir que isso está afetando ele e por isso ele fala aquilo. Eu vou criar 6 salas separadas, em que eu vou dividir vocês para que vocês discutam entre si, a partir dos textos que vocês escolheram, quais vocês acham que são as vontades e contra-vontades dos personagens que vocês escolheram fazer. Divididos em grupos com os textos que escolheram, os alunos foram para essas salas privadas para conversar e debater sobre o texto durante 15 minutos, para tentar descobrir qual é a visão de cada um sobre as possíveis vontades e contra-vontades dos personagens. Os textos que eles estão usando estão aqui, na descrição do vídeo. Então, se você quiser também tentar descobrir qual é a vontade e contra-vontade do texto que você mais gostar, é um exercício bem bacana para você começar a fazer. Depois desse tempinho deles conversando, eles voltaram para a sala com todo mundo junto para poder falar um pouquinho, cada grupo, sobre o texto que escolheu. O primeiro texto que a gente discutiu foi o texto do João Bilac, de um espetáculo chamado Nuvens de Iceberg. A cena se chama Drive-In, e o trecho que a gente escolheu é o finalzinho da cena em que a personagem Elisa, depois de muito tempo reclamando com o namorado, pedindo para que ele fizesse concurso público, para que eles tivessem um futuro melhor, ela estava meio que vomitando um monte de coisa na cabeça do namorado, deixando ele muito irritado a ponto dele sair e falar que não quer mais nada com ela. Depois disso, ele deixa um jornal com a Elisa e ela descobre que ele já tinha passado no concurso público e que ela não precisava ter falado nem metade das horroridades que ela falou durante a cena inteira. Então acontece algo muito inusitado que você pode acompanhar lendo o trecho do texto. Mas vamos ouvir o que foi que o pessoal disse lá na oficina para ver se bate com o que você está pensando. Eu acho que esse texto que escolhemos mexe muito com o que você estava dizendo antes da gente ir para as salas privadas, que é o conflito. Então, nesse momento, a princípio, ao ver assim, parece que ela já estava pronta, assim, com uma reação de antecedência, assim, para dar uma bronca nele, algo assim, tipo, pressionar mais ainda. Uhum. Só que quando ela pega a folha dirigida, ela é surpreendida, assim, com uma notícia positiva. Sim. Que ele passa, ele é funcionário público agora. Uhum. E ainda com um pouco do que era antes e um pouco do que ela sentiu naquele momento, assim, houve o conflito e ela foi alternando entre um alívio, felicidade e ainda com um estresse que ela estava assim carregando. Porque tem um momento aqui, observando, tipo, ela corro para alcançar o noivo, meio rindo, meio chorando, no alvoroço da emoção. Uhum. Aí, foi isso que observamos. O que falta vocês me falarem? A troca entre ela tá falando com ele e o pensamento dela, da narração? Então, o que é essa narração? Eu acho Falem que pra mim. Seria um narrador observador. Isso já é bom, mas por que ela vira narradora observadora dela mesma? Eu acho que ela tá morta. Ela morta, né? Por que ela tá morta? E qual é eu até observei ali no final do texto. E qual é a principal questão, qual é o principal problema dela tá morta? O que morto não faz? Fala. Morto não fala, morto não sente. E ao mesmo tempo ela tá sentindo tudo. O maior conflito dessa personagem, gente, na verdade, é o fato dela estar morta e sempre tentando sentir as coisas que aconteceram com ela. E é isso. O texto que ela narra, se vocês pararem para reparar, ele é quase uma narração do limbo. Sabe quando as pessoas falam que você vai ver o filme da sua vida? Quando você morrer? Ela tá entre o filme da vida e o que ela consegue ver que aconteceu no momento da morte dela. E aí é que tá a brincadeirinha. Eu acho que o jogo pode estar muito mais na maneira de falar do que no corpo. Como eu consigo fazer com que a minha voz
tenha o sentimento, mas o meu corpo está completamente paralisado. O meu corpo ali completamente parado e ela desesperadíssima. Desesperadíssima. Beleza? Pensem sobre isso que já já eu vou alimentar vocês com mais coisas, tá bem? Vamos para o próximo grupo, que é para falar do cálculo ilógico, não é isso? O segundo texto que a gente abriu o debate para discussão foi o espetáculo Cálculo Ilógico, de Jéssica Menck. O trecho que eu escolhi para a gente trabalhar durante a aula mostra a personagem principal desse espetáculo falando um pouquinho das lembranças que ela tem do irmão numa conversa antes dele sofrer o acidente que tirou a vida dele. Vamos tentar entender quais foram as vontades e contra-vontades que os alunos conseguiram identificar desse texto. E a gente entendeu que, na verdade, o texto inteiro é uma lembrança dela contando como era a vivência dela com o irmão e tal, para a gente poder criar um elo entre ela e o irmão e saber como era essa conexão dos dois. Uhum. E aí, o que eu acho mais interessante nesse texto é que ele não tem rubrica nenhuma. A única que tem é de risos, quase no final do texto. Uhum. E aí a gente, tem que ler o texto de fato para a gente entender qual é a motivação dela e qual é o incentivo dela pro texto. E o texto inteiro é basicamente a lembrança, e a gente não tem ideia do que vai acontecer, e o que a gente pensa de início é que ele se mudou para um lugar muito longe. Até ela soltar a última frase. E a gente só descobre isso na última frase, que é saiu e nunca mais. Que aí a gente entende que o irmão dela faleceu. Ela fala de uma forma como que às vezes ela aceita que ele já foi, mas então no final ela emite uma tristeza, sabe? Ainda então, dói. Exato. Então ela não consegue aceitar e às vezes ela consegue. Então para mim esse é o conflito. Eu tenho boas lembranças do meu irmão, eu lembro dele com uma certa nostalgia de como isso era bom, mas ao mesmo tempo me dói, porque eu sei que ele não está mais aqui. Isso é a mistura de sentimentos, né? O tentar entender é o que motiva o conflito. O tentar entender é o que faz ela lembrar dos momentos bons e não entender por que ele foi embora, e não entender por que ele morreu. Né? A camada mais baixa, assim, que é a base de todo o resto do conflito. Eu acho também. Concordo com vocês, gente. Bom, o terceiro texto que vai ser discutido agora é o espetáculo Órbita, de Luísa Goulart. O trecho escolhido é da personagem Teresa. Teresa é uma mulher madura, super centrada, organizada, tem o controle de tudo, mas ela vai contar sobre um momento em que ela perde totalmente o controle, quando o namorado dela, João, pede para que eles deem um tempo. E aí a gente começa a perceber que talvez ela não estivesse tendo uma visão muito realista sobre o que ela vivia. Mas a gente estava conversando assim sobre um pouco do que eu senti da personagem, que é aquela mulher, né? Geralmente assim que quando tem que ter um serviço ideal e aí tem que ter um relacionamento ideal, tem que ter a idade certa para casar, a idade certa para ter filho, porque senão a sociedade vai chamar ela de histérica, de louca, de encalhada. E aí ela já tá com tudo planejado na vida dela, e aí do nada o namorado dela termina com ela, assim. Então, eu no início, eu conversei com as meninas, eu falei que eu acho que ela não gostava dele, mas eu voltei atrás. Eu acho que sim, ela curtia, ela gostava muito dele. E é aquele negócio, quando as mulheres, geralmente, não tô falando que só a mulher se apega, mas quando a mulher se entrega por inteiro num relacionamento e ela dá duro, e aí do nada ele terminou com ela. Então parece que o mundo desabou e ela se transformou em outra pessoa, como ela fala, que se desequilibrou, e que o que ela mais combatia, que se uma mulher fica histérica, briga demais, os homens falam, né, histérica demais, e aí ela virou aquilo que ela mais combatia, que é o que a gente mais vê, assim, mulheres que tentam não ser o que os homens falam. Ela era uma mulher muito centrada, era uma mulher madura, como se ela tivesse tudo no controle. Então, o fato do namorado dela terminar com ela fez ela perceber que ela não controla as coisas na vida dela. Então, a partir daí é como se tudo tivesse se desmontado na vida dela. E ela começou a encontrar coisas que ela não podia controlar e ela não sabia lidar com a situação. E virou um grande conflito na vida dela. Ter as coisas no controle ou não ter, ser uma mulher controladora ou não ser, aceitar essa vida que eu tenho de como ela fala, de estar encurralada e tentar sobreviver às coisas do jeito que elas são, ou então voltar a ser, será que ela fica meio em dúvida, fica meio saudosa desse controle que ela tinha, sim ou não? Então
grande conflito. Foi mais ou menos isso que eu percebi. Tipo, ela tenta entender por que isso rolou. Então, eu não acho que ela tá tentando justificar o dela. Eu acho que ela tá tentando entender a justificativa do cara usando esse eu acho que, entendeu? Tipo, eu acho que foi mais isso. E faz sentido até porque ela fala, deitamos na cama, nos encaixamos, apagamos a luz, tudo normal. Ou seja, era um dia normal, não tinha ninguém estranho. Sim. Então, aí o cara chega e fala, acho que a gente tem que se separar? Como assim, irmão? Do que você Exatamente. O maior conflito dela é, ao mesmo tempo em que eu te dou certezas, eu tenho dúvidas sobre tudo. Todo momento, tudo que eu falo, eu tô falando pra você com muita estabilidade, mas eu tô completamente instável. Eu tô te falando das certezas que eu tenho, que são as minhas maiores dúvidas. Então, esse é o maior conflito dela. O último texto a ser debatido é o espetáculo Olho por Olho, que eu escrevi. O trecho escolhido mostra um homem que viveu um momento de guerra junto com o pai, quando era criança. E ele vai falando sobre as lembranças que ele tem desse momento que pode ter sido um pouco traumático para ele. Vamos ver o que os alunos entenderam desse trecho que eles vão trabalhar. Então, o que a gente percebeu na reunião, e isso acho que meio que foi unânime, né? Que ele se tornou um adulto um pouco amargo por conta de ter perdido o pai nessa guerra, né? E ter seguido sozinho, sem o pai, deixar o pai para trás pela própria sobrevivência, né? E as grandes perdas que isso acarretou na vida dele, que ele já começa o texto perdendo o boneco dele que ele mais gostava e não conseguiu voltar atrás para buscar, né? E o pai protege muito ele de tudo, né? Na parte que ele fala do rio seco com pessoas mortas e peixes e animais ali e tudo mais. E o pai fala para ele não olhar para o chão, para seguir olhando sempre para frente, para que ele não se envolvesse com aquela coisa feia que estava ali em volta, sabe? Tem um filme que chama A Vida é Bela, que o cara faz isso com os filhos, né? Eles são presos e tudo mais, e ele faz aquilo ficar a coisa mais linda do mundo, assim. Eu fiz uma comparação com esse filme nesse ponto. E a gente meio que concordou com isso, que essa coisa que ele se tornou um adulto um pouco mais amargurado por não ter tido o convívio com o pai da infância, do final da infância para a adolescência, para a vida adulta. E tinha essa briga interna dessa raiva que a guerra acabou tirando dele, né? Então, e aí é que tá o esquema. Não sei se é só necessariamente uma raiva. Se a gente for analisar o trecho do texto, quais são os principais conflitos? É a lembrança, uma lembrança teoricamente boa, né? Que é, na verdade, o que eu estou querendo chamar de bom é eu ter a proteção de alguém, eu ser protegido por alguém, que é o meu pai, que talvez fosse alguém que eu admirasse, né? E eu contar sobre essa experiência sabendo que não foi uma boa experiência. Talvez tenha sido a maior prova de amor que eu tive do meu pai, que foi ele conseguir fazer com que a gente sobrevivesse, mas ao mesmo tempo a prova de amor dele foi o momento em que eu perdi. Então eu acho que o conflito está mais ou menos nesse lugar, né? Da lembrança de algo que era importante, ao mesmo tempo em que eu sei que eu perdi aquilo tudo, né? Então acho que esse talvez possa ser o embate desse personagem o tempo todo. O que a gente está conversando primeiro é quais são os conflitos. Agora a gente precisa construir o que eu estava conversando com vocês sobre o corpo da voz. Quais são as referências que eu tenho de uma mulher que acha que tem uma estabilidade e de repente se vê num caminho, num lugar em que ela perde totalmente o controle das coisas? Que mulher madura é essa? Como é que ela fala? Como é que ela se mexe? Como é que ela se comporta? Como é que ela respira? Né? E esse pai, né? Esse rapaz que perdeu o pai porque eles estavam numa guerra, de que forma
essa pessoa se comporta? Como ela vai falar? O que de mim eu consigo tirar e o que do outro eu também consigo tirar para construir essa estrutura de identidade, tá? E aí vamos lá falar do outro, do cálculo lógico. Como é que eu construo essa personagem que tem esse irmão, que fala desse irmão, mas sabe que o irmão morreu? Qual é a referência que eu posso ter para gesto, fala, respiração, ritmo, tempo? De que forma ela fala isso? De que forma as coisas afetam ela? E o último personagem era do drive-in, né? Como é que eu posso imaginar essa pessoa que estava há pouco tempo discutindo com o namorado porque queria que ele passasse num concurso público e, de repente, descobre que estava completamente equivocada, que não precisava fazer nem metade do escândalo que ela estava fazendo, porque ele já tinha passado no concurso, né? Essa pessoa que, de certa forma, também é um pouco controladora. Ou, segundo o que deram como referência aqui, era uma pessoa que vinha de uma infância difícil e, então, descobriu que o noivo, de fato, tinha passado num concurso público. Eu já entendi quem é esse personagem. Eu já entendi o que ele... Quais são os conflitos dele. Agora eu preciso entender como é que eu faço esse personagem. Bom, agora que a gente já entendeu o que quer o nosso personagem, tá na hora da gente descobrir como é que ele vai ser. E para isso, a gente vai tentar usar o conceito de corpo da voz. Esse conceito eu desenvolvi durante a minha dissertação de mestrado e desde então eu venho criando práticas para poder aprofundar os meus estudos em relação a esse novo conhecimento. Para a gente entender o que é o corpo da voz, primeiro a gente precisa entender o que é corpo e o que é voz. A ideia de corpo está relacionada a uma estrutura, a um organismo. E a ideia de voz está relacionada à produção de sentido. Ou seja, eu não estou falando de um evento apenas sonoro, eu estou falando de um evento de produção de sentido. Então eu encaro como voz som, gesto, movimento, forma. Logo, o corpo da voz é a escolha de uma estrutura, de um organismo vivo, que produz sentido. O corpo da voz é a escolha que você faz para criar a identidade do seu personagem. Ou seja, pensar como ele anda, como ele respira, como ele fala, qual o tom de voz que ele usa quando está com determinado humor, qual o tom de voz que ele usa quando está com outro humor. A gente precisa pensar em todos esses pontos. Dentro dessa ideia de tentar construir um corpo da voz, eu apresento para vocês alguns recursos que a gente pode tentar pensar para poder construir o nosso personagem agora. Entendendo que você em casa vai praticar uma leitura, vamos tentar pensar como é que a gente consegue mobilizar o nosso corpo para tentar produzir sons que identifiquem esse personagem. A primeira coisa que você pode fazer é tentar entender como é que funciona o humor da personagem que você escolheu. A partir disso, você pode definir qual vai ser o tom predominante para essa personagem. Ela tem uma voz mais grave ou ela tem uma voz mais aguda? E aí cabe a gente entender quais os significados expressivos do tom mais grave e do tom agudo dentro de um contexto da interpretação. Para reparar. Geralmente, quando as pessoas querem falar sobre algo mais sério, elas usam uma voz mais grave. Quando elas estão de bom humor, querem fazer uma brincadeira, elas costumam usar um tom mais agudo. Então, quando eu vou brigar com uma criança, por exemplo, eu falo um pouco mais firme, um pouco mais grave. Você não pode fazer isso. Não. Ou até mesmo quando eu quero falar sério com alguém, falar, eu não estou entendendo. Por que você está falando isso para mim? Entenda que quando eu falo para vocês que o grave é o som da seriedade, eu não estou falando que você tem que fazer uma voz super grave. Não é isso. Mas é que você vai tender a sempre jogar o som um pouquinho mais para essa região do grave. Logo, quando eu falo, não estou acreditando que você está falando isso para mim. É diferente de, não estou acreditando que você está falando isso para mim. Conseguem entender a relação entre o grave e agudo que eu estou querendo dizer? Outra coisa eu posso até estar falando sério, mas estou querendo ser irônico. Então eu vou usar os meus agudos à torta e à direita. Eu posso trabalhar com os extremos, entende? Eu posso usar desde o mais grave até o mais agudo. Claro, não, você tem razão, está certa. Percebem como a gente pode usar os tons a nosso favor na hora de fazer a interpretação de um texto? Outro recurso que a gente pode mobilizar na hora de tentar se expressar vocalmente é o ritmo. Pensar em qual é o ritmo do texto que você vai interpretar é muito importante, principalmente para você poder criar determinados destaques.
Então, às vezes, você pode acelerar um pouquinho, porque daqui a pouco você vai falar uma coisa um pouquinho mais ralentada, para que ela possa ter um pouquinho mais de relevância. Vamos usar como exemplo o próprio texto da Teresa, do espetáculo Órbita, da Luísa Goulart. Logo no início do texto, ela começa a descrever o momento em que o namorado, o João, fala que acha que eles deveriam se separar. E olha como é que a gente pode trabalhar os tempos nesse início do texto. Deitamos na cama, nos encaixamos, apagamos a luz. Tudo normal. Então ele disse: eu acho que a gente deveria se separar. É uma suspeita, uma sugestão. Eu acho que vai fazer frio. Eu acho que queijo é melhor que presunto. Eu acho que Caetano é melhor do que Chico. Eu acho que a gente devia se separar, ou eu quero me separar. Reparem como a gente vai brincando um pouquinho com os tempos. Tem um momento em que eu aproveito bastante, falo um pouquinho mais lento, então de repente eu dou uma corrida, porque eu estou querendo chegar em algum lugar. Que é, você quer se separar? Entendam que as palavras elas não dão conta de apresentar para você o ritmo que o texto tem que ter, ou até mesmo o sentido que ele pode ter. Tudo isso depende da identidade que você está querendo criar para o seu personagem. Outro recurso que a gente pode usar também é a organização do silêncio, das pausas. Elas também são muito importantes, principalmente para aqueles atores que agora já têm a consciência da sua vontade e contra-vontade. Silêncio não é necessariamente uma suspensão, uma parada. O silêncio ele precisa ser preenchido. Ele é preenchido com outras vozes. O olhar, o gesto, a expressão não verbal. O silêncio pode estar preenchido, por exemplo, por uma respiração. Eu acho que a gente deveria se separar. Repararam? Essa respiraçãozinha é carregada de sentidos, vocês não acham? Entendam, o ator também precisa escrever uma certa dramaturgia quando ele está interpretando. Porque as palavras não dão conta de falar que agora você tem que respirar, agora você pisca o olho, agora você faz uma cara de nojo levantando um pouquinho o seu lábio direito. Isso tudo é escolha do ator. E do diretor também, de vez em quando. Enfim, e de toda a equipe que junto chega a um consenso. E por último, eu vou dar mais um recurso para que vocês façam a construção do personagem de vocês. Vocês precisam tentar criar com as palavras, ou seja, com o som, as imagens do que vocês estão dizendo. Ou seja, como os sons que saem de mim conseguem produzir na cabeça de quem está ouvindo as imagens do que está sendo dito. Vamos ao texto do olho por olho como exemplo. O personagem diz: era uma grande nuvem de poeira. Meu pai corria comigo, eu não conseguia ver quase nada, mas o barulho era ensurdecedor. Reparem como esse texto, falado da maneira como eu falei, não cria imagem nenhuma. Agora vamos ver uma possibilidade de criação de imagem. Era uma grande nuvem de poeira. Meu pai corria comigo, eu não conseguia ver quase nada, mas o barulho era ensurdecedor. Reparem que, quando eu falo era uma grande nuvem de poeira, eu já deixo a voz, o som, um pouco mais amplo. É como se o som que saísse da minha boca fosse a grande nuvem de poeira. Então eu acabo alargando um pouquinho mais as vogais para parecer que elas estão ocupando o espaço, assim como aquela nuvem de poeira. E aí quando eu falo que eu estou correndo com meu pai e era difícil de enxergar, reparem como eu dou uma apertadinha no trato vocal. Aí eu falo, meu pai corria comigo, eu não conseguia enxergar quase nada, mas o barulho... Repararam? Eu vou juntando as sensações. O que a gente precisa pensar é como transformar as palavras em experiência. Bem, parece informação demais, né? E é um pouquinho. Mas você pode sempre voltar ao vídeo para poder ouvir de novo o que eu falei e tentar ver como é que você consegue interpretar as sugestões que eu estou te dando para você fazer a criação do corpo da voz do seu personagem. Os alunos fizeram esse trabalho e agora a gente vai poder observar um pouquinho de como é que foi o resultado da interpretação deles sobre os textos que eu selecionei. A coisa de que eu mais sinto falta na minha vida é o meu irmão. Ele me levava para andar de carrinho de rolimã. Sabe aquele que você sentava assim? Depois
foi crescendo e me levava para andar de bicicleta. E eu lembro que eu sempre segurava a cintura dele, que eu tinha medo de cair. E ele ia devagarinho comigo. Olha, parece até que eu sinto a brisa e o barulho do vento que batia no meu ouvido. Era meio... Minuto por minuto eu me lembro do meu irmão. Teve um dia que ele chegou mastigando uma coisa que parecia que estava muito gostosa. Aí eu perguntei, irmão, o que você está comendo? Aí ele olhou para mim assim e disse, é merda. Aí eu respondi, merda? Eu também quero merda. Tadinho de mim. Imagina, comer merda. Onde já se viu comer merda? É criança, né? Até que um dia, ele pegou uma bicicleta para dar uma volta e estava com a sua camisa branca. E eu lembro que ele me perguntou assim, irmão, você acha que é possível explicar a vida e tudo que a gente sente por meio da matemática? Eu olhei para ele, neguei com a cabeça. Matemática? Óbvio que não. Aí ele me disse, eu vou provar que é possível. Então ele pegou a bicicleta e saiu com sua camisa branca. Saiu e nunca mais voltou. A coisa de que eu mais sinto falta na minha vida é o meu irmão. Ele me levava pra andar de carrinho de rolimã. Sabe aquele que vai sentadinho assim? Depois ele foi crescendo e me levava pra andar de bicicleta. Eu segurava a cintura dele assim, com medo de cair, e ele ia devagarzinho comigo, devagarzinho. Olha, parece até que eu sinto a brisa e o barulho do vento que batia no meu ouvido. Minuto por minuto, eu me lembro do meu irmão. Teve um dia que ele chegou mastigando uma coisa que parecia que estava muito, mas muito gostosa. Eu perguntei, o que você está comendo? E ele disse, é merda. E eu respondi, eu também quero. Tadinha de mim. É criança, né? Criança. Onde se viu comer merda? Até que teve um dia que ele me pegou a bicicleta para dar uma volta e saiu de roupa branca. Mas antes dele sair, ele me perguntou, irmã, é possível explicar a vida e o que a gente sente através da matemática? Eu fiz que não com a cabeça, óbvio que não. Ele disse, eu vou te provar que é possível. Ele pegou a bicicleta e saiu de roupa branca. Saiu e nunca mais. A coisa de que eu mais sinto falta na minha vida é o meu irmão. Ele me levava pra andar de carrinho de rolimã. Sabe aquele que vai deitadinho assim? E depois ele foi crescendo e me levava pra andar de bicicleta. Eu segurava na cintura dele com medo de cair e ele ia devagarzinho comigo. Olha, parece até que eu sinto a brisa e o barulho do vento que batia no meu ouvido. Minuto por minuto eu me lembro do meu irmão. Teve um dia que ele chegou mastigando uma coisa que parecia que estava muito gostosa. Eu perguntei, o que você tá comendo? E ele disse, é merda. E eu respondi, eu também quero. Tadinha de mim. Criança, né? Onde se viu querer comer merda?
Até que teve um dia que ele me pegou e pegou a bicicleta para dar uma volta e saiu de roupa branca. Mas antes dele sair, ele me perguntou: irmã, é possível explicar a vida e o que a gente sente através da matemática? Eu fiz que não com a cabeça. Óbvio que não. Eu vou te provar que é possível. Ele pegou a bicicleta e saiu de roupa branca. Saiu e nunca mais. Deitamos na cama, nos encaixamos, apagamos a luz. Tudo normal. Então, ele falou: eu acho que a gente deveria se separar. Era uma opinião, uma sugestão, uma suspeita. Eu acho que amanhã vai fazer frio. Eu acho que queijo é melhor que presunto. Eu acho que Caetano é melhor que Chico. Eu acho que a gente deveria se separar ou eu quero me separar. Depois disso, ele passou a ser uma pessoa cheia de percepções, até então ocultas, sobre o nosso relacionamento. Parecia que havia aberto uma caixa preta, a caixa preta que registrou a trajetória da nossa vida em comum. Tudo que parecia claro e límpido antes desapareceu. As certezas todas, as lacunas preenchidas, a transparência com que vivíamos nossa existência de casal. Aquilo acabou comigo. Eu nunca mais tive uma certeza em relação a ninguém. Nos meus pesadelos, eu virei uma desconfiada. Passei a suspeitar de todo e qualquer relacionamento. Me desequilibrei, me transformei numa louca, uma ciumenta, descontrolada. Passei a ser tudo que eu mais criticava. Passei a agir como os homens retratam a mulher histérica. Vivi como estereótipo que eu sempre combati. A mulher encurralada, que se sente cercada, que tenta sobreviver de algum jeito à desconfiguração do seu meio. Coisas que eu mais sinto falta na minha vida é meu irmão. Ele me levava para andar de rolimã, sabe aquele que vai sentadinho assim? Depois foi crescendo e me levava para andar de bicicleta. Segurava na cintura dele, com medo de cair, e ele ia devagarzinho comigo. Olha, parece até que eu sinto a brisa e o barulho do vento que batia no meu ouvido. Minuto por minuto eu lembro do meu irmão. Teve um dia que ele chegou mastigando uma coisa que parecia que estava muito gostosa. Eu perguntei o que ele estava comendo. Ele disse: é merda. Eu respondi: eu também quero. Tadinho de mim. Criança, né? Onde se viu querer comer merda? Até que teve um dia que ele pegou a bicicleta para dar uma volta e saiu de roupa branca. Mas antes dele sair, ele me perguntou: irmão, é possível explicar a vida e o que a gente sente através da matemática? Eu fiz que não com a cabeça. Óbvio que não. Eu vou te provar que é possível. Ele pegou a bicicleta e saiu de roupa branca. Saiu e nunca mais. A coisa que eu mais sinto falta na minha vida é o meu irmão. Ele me levava a andar de carrinho de rolimã, sabe? Aquele que vai sentadinho assim. Depois foi crescendo e me levava a andar de bicicleta. Eu segurava na cintura dele com medo de cair. E ele ia devagarzinho comigo. Olha, parece até que eu sinto a brisa e o barulho do vento que batia no meu ouvido. Minuto por minuto eu lembro do meu irmão. Teve um dia que ele chegou mastigando uma coisa que parecia que estava muito gostosa. E eu perguntei: o que você está comendo? Ele disse: é merda. Eu falei: eu quero também.
Tadinha de mim. Criança, né? Onde se viu querer comer merda. Até que teve um dia que ele me pegou a bicicleta para dar uma volta e saiu de roupa branca. Mas antes de sair, ele me perguntou: irmã, é possível explicar a vida e o que a gente sente através da matemática? Eu fiz que não com a cabeça. Óbvio que não. Eu vou te explicar que é possível. Ele pegou a bicicleta e saiu de roupa branca. Saiu e nunca mais. Era uma grande nuvem de poeira. Meu pai corria comigo e eu não conseguia ver quase nada. Mas o barulho era ensurdecedor. Eles estavam invadindo o lugar onde estávamos mais uma vez. Eu era muito novo e não conseguia entender bem as coisas. Eu queria voltar para pegar meu único boneco que havia caído no chão. Não deu tempo. Passamos entre os vergalhões que pareciam brotar daquela quantidade infindável de destroços e conseguimos fugir. Ao olhar para o horizonte, bem longe, o meu pai dizia conseguir estar algo verde. Eu não conseguia ver nada. Ele acreditava que eram árvores. Se fossem árvores, certamente seria um oásis. Não tínhamos para onde ir. Ou seguíamos e acreditávamos no que o horizonte nos apresentava, ou voltávamos e morríamos. Seguimos. O caminho era uma mistura de lama quase seca com restos de animais e muitas moscas. Parecia um rio que secou. O cheiro era forte. Alguns peixes mortos. Acho até algumas pessoas estavam embrulhadas naquela lama toda. Pai! O meu pai pedia para que eu não olhasse para o chão, só para frente. Ele tinha feito um grande arranhão na perna ao correr pelos escombros do lugar onde estávamos. Andava com dificuldade, mas seguia. Foram 2 longos dias. Até que chegamos. Na verdade, eu cheguei. O meu pai me deixou. E a partir dali, eu segui sozinho. A coisa que eu mais sinto falta na minha vida é o meu irmão. Ele me levava para andar de carrinho de rolimã, aquele que a gente vai sentadinho assim, sabe? Depois foi crescendo e aí ele me levava para andar de bicicleta. Eu segurava na cintura dele com medo, mas ele ia devagarinho comigo. Olha, parece que eu consigo sentir a brisa e o barulho do vento no meu ouvido. Minuto por minuto, eu me lembro do meu irmão. Teve um dia que ele chegou em casa
mastigando uma coisa e parecia que estava muito gostosa. E aí eu perguntei, o que é isso que você está comendo? Ele respondeu, é merda. Eu respondi, eu também quero. Ai, tadinha de mim. Criança, né? Onde já se viu querer comer merda? Até que teve um dia que ele pegou a bicicleta e saiu com roupa branca. Mas antes dele sair, ele me fez uma pergunta. Irmã, você acredita que a gente pode explicar a vida e os sentimentos através da matemática? Eu fiz que não com a cabeça, óbvio que não. Eu vou te provar que é possível. Então, ele pegou a bicicleta, saiu com roupa branca. Saiu e nunca mais. Deitamos na cama, nos encaixamos, apagamos a luz, tudo normal. E então ele falou, eu acho que a gente deveria se separar. Era uma opinião, uma sugestão, uma suspeita. Eu acho que vai estar frio. Eu acho que queijo é melhor que presunto. Eu acho que Caetano é melhor que Chico. Eu acho que a gente devia se separar. Ou eu quero me separar? Depois disso, ele passou a ser uma pessoa cheia de percepções, até então ocultas sobre o nosso relacionamento. Parecia que havia aberto uma caixa preta. A caixa preta que registrou a trajetória da nossa vida em comum. Tudo que parecia claro e límpido antes desapareceu. As certezas todas, as lacunas preenchidas, a transparência que vivíamos, nossa existência de casal, aquilo tudo acabou comigo. Eu nunca mais tive certeza em relação a ninguém. Nos meus pesadelos, eu virei uma desconfiada. Passei a suspeitar de tudo, de todo e qualquer relacionamento. Eu me desequilibrei, me transformei numa louca, ciumenta e descontrolada. Passei a ser tudo aquilo que eu criticava. Passei a agir como os homens retratam a mulher, histérica. Vivi como um estereótipo que eu sempre combati. A mulher encurralada, que se sente cercada, que tenta sobreviver de algum jeito à desconfiguração do seu meio. Deitamos na cama, nos encaixamos, apagamos a luz. Tudo normal. Então ele falou, eu acho que a gente devia se separar. Era uma opinião? Uma suspeita? Eu acho que vai estar frio. Eu acho que queijo é melhor do que presunto. Eu acho que Caetano é melhor que Chico. Eu acho que a gente devia se separar. Ou eu quero me separar. Depois disso, ele passou a ser uma pessoa... Desculpa. Tudo bem. Depois disso, ele passou a ser uma pessoa cheia de percepções, até então ocultas, sobre o nosso relacionamento. Parecia que havia aberto uma caixa preta. A caixa preta que registrou a história de nossa vida em comum. Tudo que parecia claro e límpido antes desapareceu. As certezas, as lacunas preenchidas, a transparência com que vivíamos nossa essência de casal. Aquilo acabou comigo. Eu nunca mais tive certeza em relação a ninguém. Nos meus pesadelos, virei uma desconfiada. Passei a suspeitar de todo e qualquer relacionamento. Me desequilibrei. Me transformei numa louca, uma ciumenta, descontrolada. Passei a ser tudo o que mais criticava. Passei a agir como os homens retratam a mulher histérica. Vi como o estereótipo que eu sempre combati. A mulher encurralada, que se sente cercada, que tenta sobreviver de um jeito à desconfiguração do seu meio. A coisa que eu mais sinto falta na vida é o meu irmão. Ele me levava para andar de carrinho de rolimã, sabe aquele que a gente vai sentadinho assim? Depois ele foi crescendo e me levava para andar de bicicleta.
E aí eu segurava com força na cintura dele, com medo de cair. E ele ia, devagarzinho comigo. Olha, às vezes parece que eu até lembro da brisa e escuto o barulho que o vento fazia no meu ouvido, sabe? Minuto por minuto, eu lembro do meu irmão. Teve até um dia que ele chegou mastigando uma coisa que parecia estar muito gostosa. E eu perguntei, o que você tá comendo? Ele respondeu, isso aqui é merda. E eu respondi, eu também quero. Ai, gente, tadinha de mim, criança, né? Onde é que você viu querer comer merda? Mas até que teve um dia que ele pegou a bicicleta e saiu para dar uma volta de roupa branca. Mas antes de sair, ele me perguntou, irmã, você acha que é possível explicar a vida e o que a gente sente através da matemática? Eu fiz que não, óbvio que não. Quem é que entende matemática? Aí ele respondeu, eu vou te provar que é possível. Pegou a bicicleta e saiu de roupa branca. Saiu e nunca mais. Deitamos na cama, nos encaixamos, apagamos a luz, tudo normal. E então ele falou, eu acho que a gente deveria se separar. Era uma opinião, uma sugestão, uma suspeita. Eu acho que vai estar frio. Eu acho que queijo é melhor do que presunto. Eu acho que Caetano é melhor do que Chico. Eu acho que a gente deveria se separar ou eu quero me separar. Depois disso, ele passou a ser uma pessoa cheia de percepções até então ocultas sobre o nosso relacionamento. Parecia que havia aberto uma caixa preta. A caixa preta que registrou a nossa trajetória de vida em comum. Tudo que parecia claro e límpido antes desapareceu. As certezas todas, as lacunas preenchidas, a transparência com que vivíamos. Nossa existência de casal. E aquilo acabou comigo. Eu nunca mais tive uma certeza em relação a ninguém. Nos meus pesadelos, eu virei uma desconfiada. Passei a suspeitar de todo e qualquer relacionamento. Me desequilibrei, me transformei numa louca, uma ciumenta, descontrolada. Passei a ser tudo que eu mais criticava. Passei a agir como os homens retratam a mulher histérica. Vivi como o estereótipo que eu sempre combati. A mulher encurralada, que se sente cercada, que tenta sobreviver de algum jeito à desconfiguração do seu meio. Era uma grande nuvem de poeira. Meu pai corria comigo. E eu não conseguia ver quase nada. Mas o barulho era ensurdecedor. Eles estavam invadindo o lugar onde estávamos mais uma vez. Eu era muito nova. Eu não conseguia entender bem as coisas. Eu queria voltar para pegar minha única boneca, que havia caído no chão. Não deu tempo. Passamos entre os vergalhões que pareciam brotar daquela quantidade infindável de destroços. E conseguimos fugir. Ao olhar para o horizonte bem longe, meu pai dizia conseguir avistar algo verde. Eu não conseguia ver quase nada. Ele acreditava que eram árvores. Se fossem árvores, certamente seriam oásis. Não tínhamos para onde ir. Conseguíamos e acreditávamos no que o horizonte nos apresentava. Ou voltávamos e morríamos. Seguimos. O caminho era uma mistura de lama quase seca com restos de animais e muitas moscas. Parecia um rio que secou. O cheiro era forte. Alguns peixes mortos. Acho até algumas pessoas estavam embrulhadas naquela lama toda.
O meu pai pedia para que eu não olhasse para o chão, só para frente. Ele tinha feito um grande arranhão na perna ao correr pelos escombros do lugar onde estávamos. Andava com dificuldade, mas seguia. Foram 2 longos dias, até que chegamos. Na verdade, eu cheguei. Meu pai me deixou. E a partir dali, eu segui sozinha. A coisa que eu mais sinto falta na minha vida é o meu irmão. Ele me levava para andar de carrinho de rolimão, sabe? Aquele vai sentadinho, você vai descendo assim. Depois a gente foi crescendo, ele me levava para andar de bicicleta. Aí, óbvio, eu tinha medo, eu segurava na cintura dele para não cair, ele ia devagarzinho. Olha, é como se eu sentisse a brisa e o barulho do vento passando assim no meu ouvido. Minuto por minuto. Eu lembro do meu irmão. Teve um dia que ele chegou em casa e comendo alguma coisa que parecia estar muito gostoso. E eu perguntei, o que você está comendo? Ele falou, é merda. E eu falei, eu quero. Que ideia minha. Olha que coisa de criança. Vou comer merda. Tá vendo? Até que uma vez, eu vou a bicicleta para dar uma volta. Ele tava de roupa branca. Ele veio falar, irmã, você acha que eles conseguem as coisas da vida e o que a gente sente através da matemática? E eu fiz que não com a cabeça, óbvio que não. E ele falou. Daí ele pegou a bicicleta e saiu com a roupa branca dele. Saiu nunca mais. A coisa que eu mais sinto falta em minha vida é o meu irmão. Ele me levava a passear de carrinho de rolimã, sabe? Aquele que vai sentadinho assim. Depois fomos crescendo e ele me levava a passear de bicicleta. Eu segurava na cintura dele com medo de cair, mas ele ia devagarzinho comigo. Olha, até parece que eu posso sentir a brisa e o barulho do vento que batia no meu ouvido. Minuto por minuto, eu lembro do meu irmão. Teve um dia que ele chegou em casa comendo algo que parecia estava muito gostoso. Eu perguntei pra ele, irmão, o que você está comendo? E ele disse, é merda. Eu disse, eu também quero. Tadinho de mim, né? Criança. Onde já se viu querer comer merda? Até que teve um dia que ele pegou a bicicleta para dar uma volta. Ele saiu de roupa branca. Mas antes, ele me questionou. Irmão, é possível explicar a vida e o que sentimos
através da matemática. Eu disse que não com a cabeça. Óbvio que não. Eu vou te mostrar que é possível. Então ele pegou a bicicleta e saiu de roupa branca. Saiu e nunca mais. Estamos na cama, nos encaixamos, apagamos a luz, tudo normal. Então ele falou: eu acho que a gente devia se separar. Era uma opinião, uma sugestão, uma suspeita. Eu acho que vai estar frio. Eu acho que queijo é melhor do que presunto. Eu acho que Chico é melhor do que Caetano. Eu acho que a gente devia se separar. Ou eu quero me separar. Depois disso, ele passou a ser uma pessoa cheia de percepções até então ocultas sobre o nosso relacionamento. Parecia que havia aberto uma caixa preta. A caixa preta que registrou a trajetória da nossa vida em comum. Tudo que parecia claro e límpido antes desapareceu. As certezas todas, as lacunas preenchidas, a transparência que a gente vivia nessa vida de casal. Aquilo acabou comigo. Eu nunca mais tive certeza em relação a ninguém. Nos meus pesadelos, eu virei uma desconfiada. Passei a suspeitar de todo e qualquer relacionamento. Me desequilibrei, me transformei numa louca, uma ciumenta, uma descontrolada. Passei a ser tudo que eu mais criticava. Passei a agir como os homens chamam mulher histérica. Vivi com o estereótipo que eu sempre critiquei. Mulher encurralada, que se sente cercada, que tenta sobreviver de algum jeito à desconfiguração do seu meio. Deitamos na cama, nos encaixamos, apagamos a luz, até aí tudo normal. Então ele falou: eu acho que a gente devia se separar. Aquilo era uma sugestão, uma opinião, uma suspeita. Eu acho que... Bom, eu acho que vai fazer frio. Eu acho que queijo é melhor com presunto. Eu acho que Caetano é melhor que Chico. Agora, eu acho que a gente deveria se separar? Ou eu quero me separar? Depois disso, ele virou uma pessoa cheia de percepções até então ocultas sobre o nosso relacionamento. Parecia que ele havia aberto uma caixa preta. A caixa preta que registrou a trajetória de toda a nossa vida em comum. Tudo que parecia claro e límpido antes, simplesmente desapareceu. Todas as certezas, as lacunas preenchidas, a transparência com que a gente vivia nossa existência em casal. Aquilo acabou comigo. Eu nunca mais tive certeza em relação a ninguém. Ninguém. Nos meus pesadelos, eu virei uma desconfiada. Eu passei a suspeitar de toda e qualquer relação. Me desequilibrei, me transformei numa louca, uma ciumenta, descontrolada. Eu passei a ser tudo o que eu mais criticava. Passei a agir como os homens retratam a mulher histérica.
eu vivi como estereótipo que eu sempre combati. Aquela mulher encurralada, que se sente cercada, que tenta sobreviver de algum jeito no meio desconfigurado que vive. Volta aqui, Mariano. Eu não vou falar 2 vezes. Volta aqui! Mariano! Volta aqui! Mariano, o noivo já tá longe. O jornal, ainda muito irritado, eu abro. E a folha dirigida na página central é um círculo feito de caneta Bic. No meio, o nome do noivo. Mariano. Aprovado. Funcionário público. Levemente tonta. Taquicardíaca. Funcionário público. O jornal contra o peito. Eu corro pra alcançar o noivo, meio rindo, meio chorando, no alvoroço da emoção. Um carro violento. Ali eu não percebo. Uma curva, um segundo, um momento, uma trombada que me arremessa pro outro lado da rua. A cabeça ensanguentada, os dentes moídos na boca, o tórax perfurado. Um silêncio. Uma roda de curiosos ao redor. A visão turva. Eu mal respiro. Eu não sinto as minhas pernas, as unhas tingidas de sangue cravada no jornal. Uma lágrima escorrendo dos olhos, desaguando numa poça de sangue. Espesso, quase preto. Infância. Galinha degolada correndo, com a cabeça pendendo, lembrando do Léo, da Silvia, Rodrigo, Reinaldo, Patrícia, Luciano, tia Jussara, tio Ricardo, Dr. Carlos Alberto, a minha avó, Eduardo, Daniel, Mariano, meu noivo, a delicadeza do amor, funcionário público. Agarrada ao jornal, morre, o corpo só é levado pro IML 16 horas depois. Boas experiências, né? Agora tá com você. Você pode usar os textos que estão na descrição do vídeo para tentar colocar em prática tudo que a gente conversou hoje. Se quiser, manda o vídeo para mim. É só me procurar no Instagram ou então me mandar um e-mail. Se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar também. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem sabe a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!